E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem. Então, hoje estamos dando sequência à nossa série de vídeos referente à produção de recursos educacionais abertos, com o tema Fomento aos Sistemas Integrados de Produção Agropecuária. E hoje nós estamos aqui na presença da professora Tangriane. Boa tarde, professora Tangriane, tudo bem? Boa tarde, Trentin. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, prof, eu vou começar a fazer as perguntas. Hoje a prof. Tangriane vai nos contar um pouco mais sobre adubação de sistemas, né? Então, eu queria pedir para a professora no que consiste a adubação de sistemas e como ela surgiu. Ótimo, Trentin. Então, a adubação de sistemas, eu acho que é uma coisa bastante importante a gente deixar clara. Deixa eu puxar uma tela aqui para a gente conversar. Ela surge, né, especificamente, ela tem uma forte vertente dentro da UTFPR no campus Pato Branco, certo? Praticamente a gente tem a junção, né, adubação de sistema em si, que é essa parte que a gente fala da ciclagem de nutrientes, ela tem, de certa forma, um pé dentro do grupo Interação Solo-Planta-Animal. Esse grupo Solo-Interação Planta-Animal surgiu para a gente discutir as questões, né, de integração lavoura-pecuária especificamente. Esse grupo é um grupo do CNPq criado em 2002, então, para você ter uma ideia. Mas já nessa época, a interação solo-planta-animal, a integração lavoura-pecuária estava intimamente ligada à adubação de sistemas, certo? E isso era no nosso grupo dentro da UTFPR, feito? As vertentes técnicas da adubação de sistemas, aí ela é uma tecnologia também brasileira, né? E aqui eu tenho um gráfico, contudo, ela, de certa forma, não é utilizada ainda amplamente no Brasil. Vocês estão vendo um gráfico aqui que é a distribuição do uso de adubos no ano de 2015 no Brasil. Então, se a gente for ver, 42%, 43% do adubo comercializado em 2015 foi para a cultura da soja e para a pastagem foi apenas 1,57%. Né? E aí as pessoas podem dizer, mas justifica-se, a soja é uma cultura que é cultivada no Brasil em larga escala, mas se a gente for mais a fundo nos dados, a gente vai ver que aproximadamente é cultivado 35 milhões de hectares de soja, né? E quanto será de pastagem? Isso em pastagem natural, considerando as pastagens naturais do Brasil e as pastagens cultivadas. Aí são 180 milhões de hectares. Então, é uma luta inglória nesse caso. O Brasil não aduba suas pastagens, e não esqueçamos que nós temos o maior rebanho de herbívoros do mundo. Somos exportadores de grande quantidade de carne bovina. Então, a gente não pode desprezar essa grande quantidade aqui de área, né, e aplicar tão pouco adubo comparado a uma cultura como a soja, que é 35 milhões, pastagem 180 milhões de hectares. Então, o que acontece? Basicamente, isso tem uma origem até da formação dos professores, nossa formação dos pesquisadores. Nós fomos educados para estudar e produzir informações para grandes culturas de grãos. E vocês vão ver que quase todas as universidades direcionam mesmo seu conhecimento para soja, milho, feijão. Nada errado de estudar isso. Mas a gente tem uma questão que as pastagens estão aí e são uma grande renda para o Brasil, né? Ela compõe fortemente o nosso PIB. E aí, se eu olhar o manual de adubação, de calagem e adubação, esse é do Rio Grande do Sul, vejam que não tem nenhuma pastagem aqui. O Rio Grande do Sul, que praticamente 2/3 do seu território a gente pode dizer que é campo nativo, né? De 1/3 a 2/3 é campo nativo. Não tem uma pastagem, não tem um boi, não tem nada. Tem apenas vegetais, né? A do Paraná mudou a capa, agora só tem a araucária, mas antigamente pelo menos tinha o boizinho. E aí o que acontece? Então, como os manuais são assim, e eles dão muita ênfase
a adubação de culturas, e nessa ênfase de adubação de culturas, eles sempre recomendam N, P e K, quer dizer, mesmo que o potássio esteja em nível altíssimo, vou dar exemplo que é comum aqui na nossa região, potássio 0,4 centimol de carga por decímetro cúbico de solo, continua se recomendando dentro desses manuais a tal da reposição. E não tinha muita lógica. De novo, isso vem da onde? Vem lá dos países, né, do hemisfério norte, de clima temperado, que tem uma condição climática completamente diferente da gente e que tem lógica. Eles fazem um cultivo por ano, então vamos aplicar os 3 nutrientes de uma vez só. E vem para nós daí os adubos formulados, tá? Mas o que acontece conosco? O que nós temos de diferente? Basicamente, nós não temos um período de neve que paralisa o solo, né? Um país de clima temperado, ele faz seu cultivo, às vezes pode até plantar antes da neve, aí é trigo, né? Ainda não está no emborrachamento, então essa neve não vai dar problema. Mas o que acontece? Nós aqui nós temos, diferentemente a esse período de neve, nós temos um contínuo. Que contínuo é esse? Aqui a pastagem, né? Foi uma área de pastejo lá de Abelardo Luz, que foi pastejada, dessecamos no dia anterior e já estamos plantando na sequência, ou seja, pousio zero, né? Então, o que está aqui nessa palhada, o que está no solo, ele não se perde, ele continua ciclando. E aí nós ficamos pensando, mas se está aqui no solo, se está na palhada, né? Por que eu tenho que sempre aplicar o NPK? E mais, será que é preciso aplicar isso continuamente? E aí a gente começou, né, e chegou até um conceito, esse conceito é relativamente novo, né, a gente foi estudando, mas chegou nesse conceito, que o conceito de adubação de sistemas tem como base a ciclagem biológica de nutrientes. Por que é biológica? Porque o nutriente, ele vai estar, de certa forma, armazenado em algum ponto nessa palhada, né, então, tendo ele vai estar ou na palhada, ou vai estar no micro-organismo, certo? Ou vai estar mesmo na matéria orgânica do solo, enfim, tem muito mais relação com a ciclagem biológica do que a química mineral que a gente aprendeu anteriormente, que predomina a fertilidade do solo mineral, que predomina no hemisfério norte. Então, vejam aqui, ó, o conceito de adubação de sistemas tem como base a ciclagem biológica de nutrientes entre as fases de um sistema de rotação, buscando a máxima eficiência de uso de nutrientes, reduzindo entradas, evitando perdas e mantendo a fertilidade do solo, né? Então, a gente quer realmente o quê? A gente quer reduzir entradas de nutrientes. Se a gente for ver o custo de produção hoje, por exemplo, de 1 hectare de milho, de 1 hectare de soja, ele está altíssimo. Com o dólar elevado do jeito que está, fica muito difícil a gente poder usar, né, isso, poder trabalhar nos limites que a gente vinha trabalhando antes. Então, a gente tem como fazer economia. A propriedade agrícola, ela pode ser mais lucrativa. Como? Nós podemos reduzir custos e aí eu aumento a minha margem do lucro, certo? Então, é mais ou menos nessa tendência que a gente tem trabalhado, Trentinho. Ótimo, ótimo. Bom, então, dentro disso, qual seria o processo para que eu possa instalar uma adubação de sistema, começar a fazer esse processo de adubação de sistemas, né? Tem muitos cuidados a tomar antes de eu começar a aplicar isso, por exemplo, nas minhas terras, por exemplo? Então, Trentinho, claro que se o produtor já tem... A gente tem duas situações, né? Eu acho que também é importante, às vezes, diferenciar, porque não está muito claro para algumas pessoas. A adubação de sistemas, ela pode ser aplicada tanto em área com presença de animais, como com ausência de animais, tá? Então, se nós formos falar de uma adubação de sistema, deixa eu pegar uma coisa aqui. Se nós formos falar de uma adubação de sistemas, que ela está relacionada com uma área de plantio direto, tá? Isso daqui é uma área de plantio direto. Essa foto ali é do São Brás, do ano passado, não é? E aí, o que acontece? Aqui é uma área de plantio direto, agricultural, que certamente já estava
em perfeitas condições. Aqui do lado é o milho, na área do Iapari, que a gente acompanha o solo, e ele está em condições excelentes. Esse solo eu classificaria como soil healthy. Esse aqui eu não conheço muito, mas pelo estado da cultura, pelo estado de resíduo, eu diria que também está num solo bom. O que é um solo bom? E quando que eu começo? A primeira coisa que nós temos que eliminar em qualquer sistema que eu vou começar, Trintim, na região sul, é alumínio. Eu não falo em aumentar pH, presta atenção, não falo tanto, não me preocupo tanto com saturação por bases, é claro que pelo menos a gente deseja ter 50% de saturação por bases no solo que esteja organicamente bem trabalhado, mas a gente está falando de eliminar alumínio. Então, nessa tua primeira pergunta, o que eu faço? Vou em uma dessas áreas, faço uma análise estratificada, coleto o solo de 0 a 10 centímetros, coleto o solo de 10 a 20 e mando de forma separada para o laboratório, né? Então, o que eu vou fazer? O que vai acontecer? Neste caso, né? Nesse caso de análise em separado, eu acabo fazendo esta avaliação e pode ser que do 0 a 10 não tenha alumínio, mas o alumínio começa a aparecer nos níveis mais ácidos. Então, de 10 a 20 centímetros, naquela amostra que eu coloquei de 10 a 20, pode ser que tenha alumínio. O que eu vou fazer? Vou revolver o solo de plantio direto? Não, né? Eu vou simplesmente jogar um calcário em cobertura, certo? E deixar com que esse calcário desça. As plantas farão o trabalho da descida do calcário, um solo que recebe rotação de culturas adequada, que não é uma sucessão de culturas, ele mesmo se constrói e consegue neutralizar aquele alumínio que está em profundidade. Então, basicamente, isso, primeiro ponto é esse, né, Trintim? É começar limpando alumínio, tá? Na sequência, por isso que a calagem é tão importante, né? Não dá para a gente começar nada sem calagem. Na sequência, a gente vai estudar, falando de adubação de sistemas, né? Eu vou pegar aqui a adubação de sistemas, ela é baseada em ciclagem de nutrientes, certo? Então, se eu pegar essa ciclagem de nutrientes, como eu estava falando com vocês, e aqui é um solo que já está estabelecido, o que vai acontecer? Veja bem, essa soja aqui foi plantada, certamente essa soja foi plantada com o quê? Ela foi plantada com fertilizantes. É uma cultura tradicional aqui, e ela recebeu doses de adubo na linha, tá? Mas essa palhada aqui, será que não está contribuindo com nutriente também? E aí a gente começa a se indagar, né? Então, eu fiz uns cálculos, né? Aqui a palhada de aveia, então veja aqui. Essa palhada de aveia aí tinha 8,5 toneladas por hectare de matéria seca. É uma grande produção, né? Normalmente, eu diria que as nossas áreas de plantio direto ficam com um resíduo de 5 a 6 toneladas por hectare de matéria seca. Armazenado nessa palhada, eu tinha 88 quilos por hectare de nitrogênio, 13 quilos de P2O5, de fósforo, aqui, desculpe, que está como fósforo, eu não transformei em P2O5 ainda, e 207 quilos de potássio. Eu sempre chamo a atenção do potássio nas nossas áreas, por quê? Porque normalmente nós temos níveis elevados de potássio no solo, tá? E níveis elevados nessa cobertura. Aí você vai me dizer, nossa, professora, mas é tão pouco fósforo? Por que o fósforo é tão pouco? Né? Por que isso daí... Só um pouco. Por que, né, eu tô com essa situação, então, aqui, que é tão pouco? Porque, na realidade, embora a gente dê tanta ênfase ao fósforo, o fósforo, às vezes, é um nutriente que, seja na aveia, seja na soja, seja no milho, ele normalmente não sempre, ele é absorvido quase em 10 vezes menos que o potássio. 10 vezes menos que a aveia, por exemplo, que o nitrogênio. E aí, o que acontece? Mas é suficiente, porque ele é sempre ciclado naquela molécula de energia, né? O fósforo faz parte do ciclo energético. Mas daí você vai ver, ó, o que eu tenho de potássio nessa aveia, na aveia, não estou falando nem do solo, corresponde a 416 quilos de KCl, que dá um valor, isso do ano passado, de R$ 790
reais por hectare armazenado nessa veia, e que a gente, como agrônomo, muitas vezes não conta esse valor, né? Está lá palhada, mas quando eu vou fazer a minha recomendação, via de regra, né, os profissionais não consideram essa, é aquela recomendação padrão, 300 quilos do formulado 0,2020, tá? 300 quilos do formulado 0,2020 vai ter dar 300 vezes 20, vai ter dar 60 quilos de K2O. Aqui eu estou aplicando 200, está vindo 250, 230 quilos de K2O por hectare. Como que eu vou fazer frente com a mixaria de 60? E vai custar extremamente caro. Então, potássio aqui eu não precisaria pôr. A ureia, claro que eu transformei esses 88 quilos de nitrogênio que tinha na palhada em ureia, dá 196 quilos, né, de ureia por hectare, que daria 391. Para a soja que está aqui não faz muito sentido, você há de concordar, mas, de certa forma, né, ela é importante sim, porque esse nitrogênio, para nossa sorte, no caso da soja, ele não é liberado de imediato, porque ele está aqui com uma relação CN elevada. Então, ele vai ser liberado lentamente, dá tempo da soja construir seu aparato simbiótico com uma bactéria, tá? Para conseguir N2 do solo, do ar. Então, vejam, a fertilidade do solo, a nutrição mineral de uma planta, ela envolve muito mais que o adubo. Né? A gente tem que aprender a trabalhar. Essa é uma visão ecológica, é ciclagem de nutrientes. São ciclos biogeoquímicos desses nutrientes, que a gente, como agrônomo, né, a gente tem que saber trabalhar. Transformei em DAP, então aqui, ó, R$ 73,00 de DAP nessa palhada por hectare, 391 se eu tivesse ureia, mais 790. Quanto que dá aqui? R$ 1.100 só na palhada, que eu desprezo, tá? Então, quando eu começo a trabalhar com adubação de sistemas, eu começo a considerar isso daqui sim, né? Certo? Então, se você for ver, outra coisa que a gente tem que saber quando eu estou falando de adubação de sistemas é o potencial de liberação, né? Então, nesse gráfico aqui, o que a gente vê? Nesse gráfico especificamente aqui, ó, 0 dias após o manejo, eu vou ver a velocidade, né? Como que a palhada aqui, ó, se decompôs. Então, eu tinha 8 toneladas de aveia, né? E tinha aveia aqui no começo, e tinha 6 toneladas de ervilhaca. Aqui eu estou comparando a ervilhaca com a aveia, ó. Nos 0 dias, quando eu fiz o manejo da cultura de cobertura, eu tinha 8 toneladas e tinha 6 toneladas de ervilhaca, uma marcha boa para ervilhaca. Passou a 151 dias, eu tinha 2 toneladas de matéria seca de aveia sob solo, e na parcela que eu tinha ervilhaca, baixou para 1.500. Aí o que acontece? Como essa queda foi relativamente igual, no subconsciente da gente, fica que a liberação de nutrientes é dada da mesma maneira. E não é, né? Então, aqui está a decomposição, é esse gráfico, só que agora em linha, né? Então, vocês vão ver que a decomposição da matéria seca da aveia, ela tem mais palhada e ela é um pouco mais lenta. Já a ervilhaca, ela dá uma queda abrupta já aos 40 dias, né? Mas para vocês verem, a liberação do potássio, e por isso que eu insisto, vejam, ela ocorre daquela palhada, aos 20 dias eu já tenho liberação de 150 quilos de potássio. Aos 20 dias após o manejo. 150 quilos de potássio por hectare. E aí, às vezes, o técnico, o produtor, fica preocupado se ele não colocar 60 quilos de K2O por hectare que vem no adubo, tá? Então, nós temos solos que estão com teores de potássio em nível elevado, e isso faz parte da filosofia de adubação de sistemas. Eu posso muito bem retirar essa adubação de potássio temporariamente. Eu posso fazer o cultivo meu do ano que vem de soja, de aveia, sem potássio. Aí vem um engenheiro agrônomo, uma engenheira agrônoma, e acompanha esse potássio no solo. A análise de solo de potássio é uma das que tem maior confiabilidade, né? O que nós temos em problema? Só que o nitrogênio não faz o mesmo comportamento, né? Por quê?
Porque o nitrogênio, diferentemente do potássio, o potássio é um nutriente que está livre no solo. A gente diz que o potássio é um nutriente que está solto na planta. No solo e na planta, ele não faz parte de nenhum componente. Já o nitrogênio, vocês sabem da parte de bioquímica, ele faz parte de estruturas da planta. Então, ele está muito relacionado, depois que a planta envelhece, e ali a palhada é uma planta velha, entre aspas, né? Ela direciona o nitrogênio para que ele vá para partes estruturais da planta, ou seja, como, né? Tudo que dá sustentação para essa planta. A partir daí, a relação CN dessa planta começa a crescer, quer dizer, eu tenho muito carbono para pouco nitrogênio. E aí, o que acontece? O micro-organismo, ao querer se alimentar dessa palhada que veio sobre o solo, isso é uma parte muito importante também de manejo, de não fazer pousio, né, dos solos, eu sempre colocar material vegetal no solo, porque aí eu construo a biologia do solo. Por quê? Porque quando eu coloco o carbono no solo via uma palhada, vai aumentar a população microbiana. Mas para aumentar essa população microbiana, eu tenho que ter nitrogênio no solo também. E normalmente, se for uma palhada de relação CN elevada, né? Então, nesse caso da aveia, como a CN de uma aveia é 51, 60 átomos de carbono para um átomo de nitrogênio, e para começar a liberar, para ter uma liberação e não ter uma retenção, eu tenho que chegar numa relação CN do material de 20 para 1. Primeiro, ela não vai liberar muito nitrogênio, né, na intensidade que a gente precisa, certo? Então, acontece isso que eu estava falando para vocês, né? De que, contrariamente ao potássio que é liberado automaticamente, independente se é palhada de leguminosa ou de gramínea, a ervilhaca libera o nitrogênio. Por quê? Porque ela tem uma CN baixa. Aqui, com 40 dias, eu já tinha 80 quilos de nitrogênio liberado da palhada da ervilhaca por hectare, né? E o que acontece com a palhada de aveia? A palhada de aveia trava. Por que a palhada de aveia trava? Porque ela tem muito carbono, o micro-organismo, para consumir o carbono, ele precisa sequestrar aquele nitrogênio que está na palhada e até mesmo do solo. Se existe um sequestro desse nitrogênio para o corpo do micro-organismo, consequentemente, ele não vai ser liberado para o solo, que é o diferente do que acontece para a ervilhaca. E aqui nós temos para o fósforo. O fósforo, como tinha pouco, também ele é liberado pouco, mas já é numa quantidade até relativamente boa. Lembra vocês, porque se a gente for comparar, puxa, eu adiciono 70, 90 quilos de P2O5, e aqui a professora está falando que está liberando 8 quilos, né? Como que vai funcionar isso? Lembre-se que tanto o fósforo que vem do material vegetal como aquele que vem de um esterco animal, teoricamente ele está numa forma mais lábil. Quando eu coloco adubações fosfatadas, eu estou colocando um adubo, né, um produto que foi a rocha, a extração da rocha que sofreu um ataque ácido. Então, é um adubo altamente solúvel, que é bom porque, teoricamente, ficaria prontamente disponível para a planta, mas acontece o seguinte, nós temos os benditos óxidos hidróxidos de ferro e alumínio nos nossos solos de clima tropical, né, os oxissóios, e aí isso tem uma grande afinidade por esse fósforo que está sendo liberado. Então, a taxa de utilização desse fósforo que vem do adubo excelente é 25%. Quer dizer, eu jogo 100 quilos para usar 25, tá? Então, por isso que tem que fazer também, é uma combinação de quantitativo com a disponibilidade do nutriente, né? E aí a gente tem toda essa informação que a gente precisa computar para fazer a adubação do sistema. Mas, resumidamente, a tua pergunta, então, Trintinho, começaria regulando a situação de calcário, eliminando alumínio, vendo se eu tenho cálcio e magnésio adequado, e iria para o potássio. Justamente por causa disso que eu expliquei para vocês, que o potássio ele é prontamente liberado, né? A ciclagem de nutriente é muito fácil para fazer do potássio. Então, uma inversão de potássio, você antecipar um potássio na palhada de aveia,
Você pode fazer tanto na planta de aveia quanto na palhada, já no primeiro ano de implantação de um programa de adubação de sistemas, tá? Mas com cuidado. Claro que você precisa de um profissional capacitado para fazer esse manejo, tá? Ótimo, ótimo. Bom, então, como nós temos aqui sobre os sistemas integrados de produção agropecuária, né? O animal ele é uma peça obrigatória dentro do CIPAS, né? Como que o animal vai influenciar na ciclagem de nutrientes quando está aliado o CIPAS à adubação de sistemas, né? Ele vai influenciar de uma forma negativa ou positiva esse sistema, né? Então, principalmente por causa dessa questão do nitrogênio, né, que passa pelo rumen do animal. Aqui, então, se você for ver nitrogênio em pastagem, né, a nossa filosofia também como eu disse, você pode fazer adubação de sistemas em áreas que não têm animais, você pode fazer adubação de sistemas em áreas que têm animais, né? Principalmente, o animal é um catalisador da ciclagem de nutriente, esse é o primeiro ponto. Aquela questão que eu falei para vocês, para você, Trentin, de que na gramínea, quando ficar palhada de gramínea, ela tem uma relação CN elevada, ela não vai decompor e não vai prontamente disponibilizar o nitrogênio para a cultura que vem na sequência, não é verdade quando eu ponho um animal, né? Quando eu ponho um animal, devido ao pastejo, ele vai diminuindo a relação CN desse material, né? Ele vai ciclando, ele pasteja, a planta tem que rebrotar. Nessa rebrota, os tecidos se renovam. Não acontece aquele envelhecimento que nós comentamos. Nesse caso, o que acontece? Ele acaba tendo uma relação CN final menor. Mas a principal vantagem de eu incluir o animal num sistema de integração lavoura-pecuária com adubação de sistemas é que eu pago nitrogênio, né? Então, vejam aqui, eu vou começar por esse lado aqui do gráfico, tá? Esse é o trabalho do Pablo, né, do Barriga, que foi o doutorando do peruano, né, que trabalhou com o professor André. Então, vejam aqui. Aqui eu não apliquei nitrogênio na pastagem, tá? E ela está um pouco mais alta, porque era outro fator que nós tínhamos de manejo. Aqui nós pastejávamos, nós manejávamos a pastagem numa altura mais elevada, então vejam aqui a 25 centímetros. Aqui era o piquete que a gente carregava mais, colocava mais animais e manejava essa pastagem de azevém com 10 centímetros. Mas nessa pastagem, inicialmente nesse piquete aqui, foi aplicado 0 kg de N, que é isso aqui, né? É esse piquete, a linha divisória de piquete está aqui, feito? Vejam, sem nitrogênio na pastagem, ela não rende, né? Ela não vai para frente, ela demora para fechar a linha. Aqui onde eu apliquei 200 quilos de N, ela fechou a linha rapidamente, tá? A produção total de forragem desse piquete, que foi aplicado 200 quilos de N, foi de 16 toneladas, onde eu não apliquei nitrogênio foi de 6 toneladas, então praticamente, né, quase 3 vezes aqui, quando aplico nitrogênio, tá? Eu não tinha solo descoberto aqui, isso é muito importante para a questão de solos. Maior teor de proteína, aqui eu tinha 25,6% de proteína, aqui eu tenho 21,6%, isso é extremamente importante para a nutrição animal. Alta absorção de nutrientes aqui, porque o nitrogênio, como ele tem que crescer, ele estimula o crescimento da planta, ele também puxa os outros nutrientes, tá? E aí resulta para mim no quê? Todas essas modificações. Que na área que eu coloquei nitrogênio, com adubação, na área de integração lavoura-pecuária, eu coloco mais animais. Aqui foi um momento específico, né? Foi onde que estava dando a maior capacidade de sustentação. Mas vejam, eu tenho 6 animais aqui, me permitiu dar essa sustentação, porque a planta estava crescendo, nós estávamos acompanhando com gaiolas de exclusão, e aqui eu tinha 1 animal, 2 animais, tá? A taxa de lotação, então, animais, não é o A, né, unidade animal. Conseguimos manter 5,4 animais durante todo o período de pastejo, aqui somente 2,2 animais durante o período de pastejo. Ganho médio diário, cada animal ganhava 1,33 quilos por dia,
né? Porque aqui ele fazia mais seleção, ele estava sozinho, ele conseguia selecionar melhor a dieta. Aqui o 1,26 kg por dia. Esses são ganhos de confinamento, Trentin. A carga animal que eu consegui colocar ali, que nós conseguimos, 778 quilos de peso vivo por hectare, 1.728 quando foi colocado o nitrogênio. Carga animal que eu possa colocar num solo, numa pastagem, é de extrema importância, porque às vezes o produtor tem um rebanho imenso, a pastagem começa a ficar rapada, né? Não tem onde colocar animal, as propriedades às vezes são pequenas, principalmente na produção de leite, e aí começa a complicar. Eu começo a colocar uma pressão de pastejo elevada, e aí sim eu começo a ter compactação, etc. e tal. Aqui nós conseguimos colocar uma carga animal extremamente elevada, 1.728 quilos, né, por hectare, e o ganho de peso vivo, que é o ponto que mais me importa, foi de 860 quilos de peso vivo por hectare nesse período de pastejo, enquanto aqui ganhou 342. Então, aqui ganhou 500 quilos de peso vivo, né, no período de pastejo, a mais do que a área que não foi pastejada, tá, Trentin? E aí, o que tem de importante isso? Por que é importante, então, eu ter essa diferença de 500 quilos? Garanto para vocês que esse ganho de peso vivo diferencial da área que eu apliquei nitrogênio em relação a que eu não apliquei nitrogênio, ele já pagou o nitrogênio, tá? Esses 500 quilos a mais de peso vivo aqui pagou os 200 quilos de nitrogênio aplicado nessa pastagem. Então, ele paga a conta, o boi paga a conta e tem mais estabilidade também, né? Se tivesse uma seca, o que a gente está vendo hoje na questão de safrinha, Trentin? Não sei se você está acompanhando o que aconteceu com a safrinha, né, na nossa região. Uma seca tremenda, que é um risco, né? Safrinha, ela adentra mais na área de risco de seca, e aí, provavelmente, se a seca, dependendo da área, né, em que essa estiagem foi mais intensa, ela não paga o que o produtor investiu para produzir aquela safrinha. Concorda comigo? Enquanto que na produção animal, se ele tivesse feito durante o inverno um processo de integração lavoura-pecuária, ainda mais considerando o preço da carne que está hoje, mesmo com a seca, ele teria pago o custo de produção e teria ainda construído a fertilidade do solo. Certo? Então, isso é uma coisa que a gente também tem que ter muito em mente, né? Então, aqui ficou essa citação. E aí você me perguntou, mas como que o animal trabalha? Como que o animal beneficia? Então, vamos guardar isso daqui, porque depois que esses animais pastejaram aqui, foi plantado milho, tá? E essas barrinhas, esse é lá em Abelardo de Luz, é um solo que tem sua fertilidade construída, é um solo de extrema qualidade, e aí a gente teve essas produtividades de milho na área que eu tinha só um animalzinho aqui, ó. Né? Aquela área que eu não adubei com nitrogênio, tá? Vejam que eu não coloquei nitrogênio no pasto, eu não coloquei nitrogênio no milho, isso daqui, esse nitrogênio aqui embaixo, 0 kg de N no milho, eu não fiz adubação de cobertura, aqui é quando eu coloquei 100 kg de N na forma de ureia, que dá uns 200 kg de ureia no milho por hectare, tá? No estágio V5, 200, que dá 444 quilos de ureia por hectare, e 300. Então, veja, primeiro, mesmo quando eu não apliquei nitrogênio nem no pasto, nem no milho, eu consegui 10 toneladas por hectare de milho, grãos de milho. Não é silagem, é grãos de milho, que dá 391 sacas por alqueire, tá? Mas olha aqui, como eu não tinha adubado no pasto nitrogênio, ela respondeu mais ainda quando eu coloquei 100 quilos de N no estágio V6 do milho, que deu o quê? Quase 15 toneladas. E ele teve uma crescente. Então, aqui está me mostrando que o solo conseguiu, e as plantas de milho responderam ao nitrogênio que foi aplicado no milho. Agora, vejam o que acontece quando eu estudo, né, que é o nosso piquete do lado esquerdo, que só tinha... Esse daqui é o piquete do lado esquerdo que não foi adubado, que só tinha lotação de 2 animais por hectare. O que acontece quando eu estudo o piquete que tinha aqueles 6 animais que eu comentei com vocês
que o ganho de peso vivo, que foi de 800 quilos por hectare animal, pagou o nitrogênio. Além dele ter pago o nitrogênio, no zero, eu já saí de 13 toneladas, quase 14 toneladas por hectare de milho, 550 sacas por alqueire, né? E aqui para frente, vejam que não teve aumentos muito significativos, né? Ele vai até 15, aqui vai 15 toneladas, mas será que aplicar 100 quilos de N aqui, hoje, no custo da ureia, né? E eu estou falando de ureia simples, não estou falando de ureia protegida, porcaria nenhuma, né? Estou falando de ureia simples. Vejam aqui eu tenho um acréscimo de uns 800 quilos, né? Será que compensa o preço desses 100 quilos de N? E aqui, 300. Então, praticamente, o que a gente diz? O nitrogênio que foi aplicado no pasto, além de aumentar a produção, além de aumentar a produção, né? Ter o ganho animal, comparativamente com esse que não foi adubado, quando eu ponho o adubo, eu produzo mais peso vivo de carne. Se fosse leite, a relação seria melhor ainda. E ainda tem o nitrogênio residual que vem para alimentar o meu milho. E por que isso acontece, que é a tua pergunta, né? Os animais, como eles afetam a ciclagem de nutrientes? Tá? Vejam aqui. Primeiro, os animais aumentam a produção de matéria seca e a absorção de nutrientes pelas plantas. Quanto maior a quantidade de matéria seca produzida, maior será a quantidade de nutriente absorvido pelas plantas durante o período de pastejo. Esses nutrientes são bombeados de maiores profundidades pelas raízes das plantas e são ciclados mais eficientemente, né? Então, 1 hectare que produz 14 toneladas de matéria seca, ele está puxando 199 quilos de N, 17 quilos de P e 227 quilos de potássio. Isso numa rodada de pastejo, né? Numa rodada de ciclo de pastejo, certo? E aí, quando eu coloco o animal, como faz a planta se renovar constantemente, a quantidade de palhada produzida vai ser maior do que se eu deixasse sem pastejo. E aí, com isso, ele puxa mais nutrientes, tá? Outra coisa, grandes quantidades dos nutrientes absorvidos pelos animais, porque ele vai comer a palhada, a planta, né, a forrageira, e aí ele vai puxar nutriente junto. Mas a grande quantidade do que ele se alimenta é reciclado, né? Então, pequenas quantidades de nutrientes são exportadas para a produção animal, seja na carne, no leite e na lã. Por outro lado, grande parte do nutriente é reciclado no sistema via digetos. Então, daqueles 199 quilos de N que o animal absorveu, 98 volta principalmente na urina. 7 quilos de P volta no esterco e 127 de potássio volta na urina. Então, eu estou reciclando. Só que aqui é um nutriente que passou aonde? Veio do adubo, né, o nitrogênio que veio da ureia, foi para o solo, foi para a pastagem, o animal consumiu, foi para o rumen do animal, alimentou a bactéria dentro do rumen do animal, a bactéria morreu no rumen do animal, ela segregou, aí o animal ocupa uma pequena taxa desse nitrogênio, aqui eu estou dando o exame do nitrogênio, menos ainda de potássio, menos ainda de fósforo, e faz o quê? E aí o corpo do animal, porque ele entende aquele nitrogênio que está sobrando como um excesso, ele libera na urina. E a urina tem nome de urina porque o principal componente que o nitrogênio está na urina é a ureia, certo? E aí volta nessa forma. Então, em cada ponto de urina, existe uma imensa quantidade de nitrogênio e uma imensa quantidade de potássio, certo? E isso vai criando, além de tudo, tem um fator, né, ecológico muito importante, porque onde o animal urina, onde o animal defeca, por questão de seletividade, de seleção natural, e se os animais não estiverem sujeitos a uma pressão de pastejo muito acentuada, os animais rejeitam essa área. E isso é muito importante porque é onde a planta vai crescer com riqueza de nutriente e aí consegue de novo recapturar aquele nitrogênio, aquele fósforo e aquele potássio que foram liberados via urina e via esterco, né? E aí, outra coisa, esses pontos de esterco, esses pontos de urina têm uma importante função do quê? Aumenta a quantidade e a diversidade de mesofauna. A presença de dejetos animais aumenta a quantidade e diversidade da mesofauna.
especialmente besouros prófagos, os rola-bosta, e minhocas. Esses organismos criam galerias no perfil do solo, as quais aumentam a taxa de infiltração de água, bem como possibilitam a descida de nutrientes e calcário, provocando, assim, uma melhoria das características do solo em profundidade, né? Então, isso é extremamente importante. Esse tipo de ação a gente não vê, obviamente, num solo de plantio direto, sem a presença de animal, né? Quem cria mais as galerias, claro que aumenta, minhoca aumenta, mas o rola-bosta, especificamente, ele está muito ligado, obviamente, à presença de dejeto animal, né, de esterco. Outro ponto que acontece é que o pastejo aumenta a taxa de decomposição de resíduo vegetal. A renovação constante da parte aérea da forrageira via o pastejo provoca a redução da relação CN, da relação carbono-nitrogênio, aquilo que eu havia explicado para vocês, da cobertura vegetal, fazendo com que a taxa de decomposição e, consequentemente, a taxa de liberação de nutrientes da palhada seja mais rápida, uma vez que os processos de imobilização temporária do nutriente, especialmente nitrogênio e fósforo, são reduzidos. Então, é exatamente aqui o que acontece. Mesmo sendo uma forrageira, uma gramínea, que eu apliquei nitrogênio e que o animal pastejou, ela não está segurando o nitrogênio. A taxa de liberação de nitrogênio é elevada. Então, a planta de milho que é cultivada logo a seguir nessa pastagem, né, vamos dizer, eu dessequei e vim plantando milho, ele vai receber nitrogênio já de imediato, o que é muito importante na fase inicial da planta, de crescimento da planta, porque componentes de rendimento, como, por exemplo, o número de grãos por espigas, eles são definidos precocemente, né? São definidos nos estágios mais cedo. E se eu atraso a aplicação do nitrogênio lá, normal, que é tradicional, que eu vou fazer no estágio V5, V6, às vezes já prejudiquei a formação desses componentes de rendimento mais precoces. E, finalmente, né, os animais aumentam a quantidade e a diversidade da microbiota do solo. Em cada ponto de urina, né, em cada ponto de esterco, a presença dos animais provoca aumentos da diversidade da quantidade de micro-organismos do solo, os quais possuem funções especializadas, tais como solubilização de nutrientes que anteriormente encontravam-se indisponíveis para as plantas. Então, à medida, ele não só aumenta a quantidade, mas ele aumenta a diversidade de populações microbianas, né? E a gente sabe que existem populações microbianas especializadas, por exemplo, em solubilizar o fósforo, que é o nosso grande problema. Então, de repente, um esterco, a urina de um animal, especificamente, o que faz? Ele acaba fazendo com que ele cria bactérias que façam essa solubilização de fósforo, que no sistema tradicional eu não encontro, tá? Então, assim, não sei se expliquei, é mais ou menos isso a questão que ocorre com os animais, né? A presença dos animais no solo, tá? Na área de integração lavoura-pecuária e como eles afetam a adubação dos sistemas, tá? Certo? Certo. Ótimo. Então, foi uma baita de uma aula, né? Foi realmente uma aula. Eu agradeço a disponibilidade. Né? Você sabe que todo o grupo, né? Todos os, né? Assim, né, Trentin? Eu acho gostei muito de participar dessa sessão. Agradeço muito o convite, sabe, Trentin? Especialmente porque, né, a gente tem uma história de grupo aí há muito tempo dentro da UTFPR, né? O professor André, o professor Regis, né? Professora Betânia, certo? Professor Paulo Adame, de Dois Vizinhos, que foi aluno nosso. Então, hoje a gente está construindo e construiu todas essas informações, né? Então, é muito bom estar presente aqui com vocês. Parabéns e muito obrigada pelo convite, Trentin. Bom, eu que agradeço a disponibilidade e a ajuda da professora, né? Tá aqui nos ajudando a gravar esse vídeo. Bom, eu acho que seria isso, então, né? Te agradecer novamente. E pedir para o pessoal aí que vai assistir o vídeo que compartilhe o vídeo, né, para espalhar esses conhecimentos para muito mais pessoas. E pedir que eles deixem um like e se inscrevam no canal do GISP aí, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, Trentin. Tchau a todos. Tchau. Abraços.